Boa noite, pessoal. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2021, começando mais um papo de gurizada aí para vocês, né? Nesse final de ano aí, final de temporada 2020, que tá pegando fogo, né? Antes de tudo, peço para vocês aí curtirem nosso vídeo, né? Se inscrevam no nosso canal. É importante aí fortalecer sempre, né? E apesar de a gente ter esse final de ano aí, né, eletrizante, nesse final de temporada, temos uma notícia importante hoje. Além de tudo, quero aí ressaltar a presença do nosso camisa 10, Israel. Tudo bem, Israel? Tudo certo? Tudo bem, Eric? Boa noite aos amigos, boa noite a todos que estão assistindo. Nossa conversa hoje. É uma satisfação participar com vocês. Notícias de hoje de um jogador que é do Grêmio, mas não estava no Grêmio, né? Léo Chu. Notícia aí que surgiu em praticamente todos os veículos aí do Rio Grande do Sul. A proposta de 10 milhões de euros por um jogador que nunca jogou no time principal do Grêmio, né? Estava no clube do Ceará, que é um clube teoricamente menor, de menor expressão, e teve uma proposta bem interessante. Queria começar aí com o nosso Eduardo Bender. Então, Edu, o que tu acha aí dessa proposta? Você acha que o Léo Chu é um jogador que realmente, com esse tipo de proposta do clube francês, deve ser vendido ou deve ser aproveitado no grupo principal do Grêmio? Cara, eu penso que o Grêmio tem esse modelo de formação aí, né, que deixa o cara na transição lá, e quando ele tá com seus 22, 23, aí que ele vai ser aproveitado no time principal, né? Eu não acho que tá 100% errado, porque tem daqui a pouco muitos talentos que, se fossem jogar aos 20, não iam estar prontos e iam acabar indo parar num Brasil de Pelotas da vida. Então tem jogadores que realmente tu tem que maturar até os 22, 23. Agora, o Léo Chu, com 20 anos, fez o primeiro ano dele como profissional, jogando no Ceará, que não é um bom time, mas teve espaço para jogar, e tá jogando muita bola, e tu vê o cara de 20 anos já tem uma proposta de 10 milhões de euros, sendo que o PP tá aí no time principal há 3, 4 anos, e vai ser vendido por 15, né? Uma diferença muito pequena. Sim. Israel, o que tu acha aí dessa proposta aí do clube francês, né, por um jogador aí que teve uma categoria de base, mas, né, nunca jogou no time principal do Grêmio? Olha, eu acredito que se fosse qualquer outro clube brasileiro, especificamente algum com problemas financeiros graves, como Cruzeiro, Vasco, Botafogo, eu faria a venda na hora. Mas como o Grêmio está bem equilibrado financeiramente, eu acredito que o Grêmio deva colocar o Léo Chu para jogar, porque todos já viram que ele tem potencial. Caso ele venha realmente a jogar bem no Grêmio, o valor dele só tende a subir. Então, acho que não tem muito que o Grêmio possa perder nesse ponto, caso a avaliação seja feita de que ele realmente tem um bom futebol. E eu acredito que ele seja muito bom jogador. Então, eu acredito no potencial dele e eu gostaria de ver ele vestindo a camiseta do Grêmio. Tá. Marcos, seu destaque inicial aí, e eu te faço já uma pergunta. Léo Chu é o substituto do PP? Então, eu acho que o Léo Chu, ele foi emprestado para o Ceará justamente para pegar a cancha, né? Aqui no Grêmio ele não vinha sendo aproveitado, e lá a gente está vendo que ele está se destacando, né? E respondendo à tua pergunta, eu acho que ele não é o substituto. Agora, com a venda do PP, eu acho que o Grêmio tem que ir para o mercado, o Grêmio tem que buscar um nome que corresponda à altura, o PP ou o Everton ainda, mas eu não acho que o Léo Chu ele seja o substituto ideal para o PP agora. E você, Gustavo, o que você acha dessa história toda? Você confia realmente que o Léo Chu possa dar o resultado e possa, de repente, até o final da próxima temporada, de repente, ser vendido por um valor maior até? Eu acredito que sim, cara. Eu concordo no ponto que o Israel tocou. O Grêmio financeiramente não precisa da venda, tá? Já tem a venda do PP e goza de um superávit já de alguns anos. Tem a questão estrutural bem organizada pelo Romildo. Então não precisa. Se tu for fazer uma venda dessa, tu vai fazer uma venda de nível Ceará, tu não vai fazer uma venda de nível do Grêmio. Ele tá jogando lá, então traz ele para cá, bota outros guris, bota ele para jogar, porque ele tem potencial, vai jogar, talvez vai demorar 1 ano, talvez vai demorar 2, vai se adaptar ao Grêmio, subir jogo, a camisa, pesa um pouco mais,
mas o guri tem bola, ele vai jogar e vai se destacar. Eu deixaria ele aqui e não venderia, não há por que vender agora. E eu concordo com o Du na questão do aproveitamento da base. O Grêmio está um pouco engessado nessa questão de transição e depois profissional e demorar um pouco mais. Falta um pouco de análise. Eu concordo com essa gestão, com esse procedimento que o Grêmio adota, mas falta um pouco mais de análise de caso a caso. Tem o cara ali que o Léo Chu está com 20 anos, está pronto, sobe ele para a base, sobe ele para titular. Deixa ele jogar, não der certo, volta para a transição mais 6 meses, depois volta, vai de novo, sabe? Falta essa análise ponto a ponto de alguns jogadores e ver que as pessoas são diferentes. Cada um vai estar pronto no seu momento, mas tem que pegar o cara no seu momento pronto. Não todo mundo aos 22, não todo mundo aos 23, mas também não todo mundo aos 17. Falta essa avaliação caso a caso, eu acho, na transição do Grêmio. Tem caras que tu tem que queimar a etapa, né, cara? Não adianta. Exato. Tem jogador que com 18 anos vai estar voando, que nem o TT. O TT deveria ter sido aproveitado no Grêmio. O cara é canhoto, né? Joga pela direita. Olha o tanto de jogador aí que já foi especulado no Grêmio, que se falava muito que o Renato queria botar um canhoto na direita. Aí contratou agora esse ano o Everton. Tem o Pinares, se eu não me engano, nos anos passados tinha mais gente, aí o Marinho ele contratou. Marinho, Ele tá há um tempão buscando esse canhoto que joga na direita. Tinha o TT aí de graça, praticamente. Não foi aproveitado, né? Não foi aproveitado justamente que depois, quando ele tentou, digamos assim, o aproveitamento forçado por ele, pelo seu representante, e já passou do limite, já não deveria. Tá? Mas faltou a avaliação do Grêmio antes, né? Antes dele para ele não precisar não forçar esse desgaste, faltou a avaliação do Grêmio, sim, correta antes. Mas depois que eles já botaram pressão e tudo mais, e ou sai, ou joga no time principal, ou sai, eu já não concordo, tinha que ter deixado sair mesmo. E eu acho que o Léo Chu pode até ser esse cara aí, porque no Ceará ele tá jogando mais pela esquerda, né? Mas eu acho que ele vindo para cá, ele pode ser adaptado, até porque um canhoto que joga na esquerda vale muito menos do que um canhoto que joga na direita, puxa pro meio e faz gol, né? Tem todo o campo, né? Muito, jogando na direita, ele tem todo o campo para jogar. Na esquerda, ele vai ter só linha de fundo. E se o cara é bom, o cara consegue. Tipo o Bale, né? O Bale começou assim no lateral esquerdo, virou meia esquerda, ponta, foi pra direita, viciou em fazer gol. Daqui a pouco pode aproveitar o Léo Chu para ser esse jogador. Israel, deixa eu te fazer uma pergunta. Na tua opinião, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para o aproveitamento da base gremista hoje, tá, no grupo do Grêmio? Nota 7, mas tem potencial para ser 10. Por quê? Acho que o Grêmio revela muitos bons jogadores, isso todos sabem, há alguns anos, mas como vocês levantaram há pouco, o Grêmio tem demorado para lançar esses jogadores, talvez por medo, receio de que eles venham a sofrer pressão muito grande por parte da torcida e acabem sucumbindo, talvez por achar que eles ainda não estejam prontos tecnicamente, fisicamente. Inclusive teve problemas recentemente que o Renato apontou que os jogadores estão vindo da transição ou da base sem o preparo físico adequado. Mas uma coisa que eu acho muito importante colocar no debate, por exemplo, os clubes europeus, por que eles ofereceram tão pouco por PP e estão oferecendo um valor tão alto pelo Léo Chu, né, se comparar os dois jogadores do momento? Porque quase sempre o jogador que sai aqui do Brasil, ele demora para se adaptar na Europa. Então, imagina, um jogador da Europa, um clube europeu vai contratar o jogador, às vezes ele demora 1 ou 2 anos até ser lapidado completamente. O PP está com 24, correto? 24. 24 agora. Imagina, ontem, né? se ele chegar lá pronto aos 26, ele vai ter uns 3 anos no auge e já vai começar a decair o futebol. Sim. Enquanto se contratar um jogador com 20, 21 anos para o clube europeu, aos 23, 24 ele estará pronto, além de tudo, o clube europeu poderá lapidá-lo, e não passar, por exemplo, o Grêmio, que é um clube muito inferior nessa questão de lapidar o jogador. Então isso eu acho que é um problema que o Grêmio precisa encarar de diferente. Sobre o aproveitamento da base, outra coisa que eu acho que é bastante grave assim, é a contratação desnecessária, né? Por exemplo, o Robinho. Não tinha alguém da base que a gente podia... Quantos jogos o Robinho jogou, né? Jogou pouquíssimos jogos. E aí tem uns quantos volantes ali na base que podiam ser aproveitados, né? Lucas Araújo. E aí o Everton, por exemplo, foi trocado pelo Luciano. Que desse o Luciano de graça, então. A gente tá pagando 500 mil de salário pro Everton, que foi usado pouquíssimos jogos. Antes de tudo,
Olha só, a contratação do Luciano, o Grêmio lutou até o final com o Atlético Mineiro, tá? E o Grêmio foi lá, o Luciano ele era vinculado, se eu não me engano, ao Alavés, eu acho, da Espanha. O Grêmio foi lá e bancou o Luciano, tá? O Everton, apesar do São Paulo ter comprado o Flamengo, o Everton é um jogador de mais idade que o Luciano. Sim. E o Grêmio simplesmente trocou um jogador que teve um momento bom no Fluminense ali, recente, né? Que era o caso do Luciano, ele só teve metade do ano mal no Grêmio ali, teoricamente. Sim, um ano antes da troca ele estava... 2 anos tinha saído do Flamengo e ter ido para o São Paulo, e era jogador de mais idade, e que tinha um salário ainda maior que o Luciano tinha. Então, assim, algo completamente sem nexo que o Grêmio fez, entendeu? E em vez, por exemplo, de ter tentado vender o próprio Luciano para o São Paulo, então que vendesse, recuperar uma parte do valor que seja. Jogador da posição ali da base para o Grêmio simplesmente resolveu pegar um jogador que pouco jogava no São Paulo, jogador que vinha de lesão e que tem um salário de 500 mil por mês. Isso daí não faz sentido nenhum. Isso daí é falta de organização, falta de convicção, sim, sabe? Então, assim, uma coisa feito um negócio... Ou que tivesse feito algum negócio semelhante ao quando fez com o Edilson, quando foi com o Cruzeiro, sabe? Nem tanto o Alisson, mas então me dá um cara da base aí que vocês têm, sabe? Um jogador da base. O Everton é um jogador em decadência, né? Visível decadência. É só pensar, não, por exemplo... o salário do Tony Anderson, do Alisson, não dava o salário que o Edilson ganhava, por exemplo, ou não. Que o Edilson pedia para renovar, né? Que ele foi lá para o Cruzeiro com um salário de 500 mil reais. Então, assim... do Everton aqui. Sabe? Então, é uma coisa que não faz sentido, sabe? Então, assim, até onde o time está aproveitando bem a sua base? Até onde o Diego Rosa, por exemplo, podia estar jogando esse ano, Marcos? E poderia valer o dobro que ele tá, né, que o Grêmio vendeu esse jogador. Claro, teve a questão que o empresário forçou a saída, mas um pouco o empresário forçou pelo fato dele saber que o jogador estava num nível hierárquico muito, muito, muito abaixo. Talvez ele poderia ser aproveitado esse ano, ele ia subir para o grupo principal e talvez agora seria aproveitado. Então, até que ponto vale a pena ser jogador da categoria de base do Grêmio, hein, Marcos? Essa questão do Diego Rosa, aconteceu, a questão do empresário, aconteceu a mesma coisa com o Ferreira, né? O Ferreira era um cara que era da base e teve essa questão do empresário e renova, não renova, vai jogar, não vai jogar, e demorou muito. Acabou que ele ficou, acho que uns 4 ou 5 meses, me corrija se eu estiver errado, acabou não jogando e o cara não foi aproveitado. E a mesma coisa com o Diego Rosa, de repente o cara era um cara da categoria de base do Brasil e ele não foi aproveitado aqui no Grêmio, não teve oportunidade e acabou sendo vendido. E agora a gente vai ter uma boa oportunidade de ver a gurizada jogando gauchão, né? Tem alguns bons nomes que a gente ouve e que vão ser aproveitados agora no gauchão e a gente tem que ficar de olho, né? Eu acho que o Grêmio tem potencial para revelar mais jogadores, mais do que ele já revela, e eu acho que é isso, tem que ficar de olho, talvez melhorar a gestão da categoria de base, enfim, e é mais ou menos por aí. Uma coisa que o Eric falou ali, né? Até que ponto vale a pena jogar na categoria de base do Grêmio? Isso é daqui a pouco uma coisa que o empresário vê, e aí ele tem um guri promissor, vamos supor, ele está entre o Grêmio e o Inter. Ele vai botar o guri dele no time que bota o cara aos 18, 19, 20, ou vai botar num time que vai lapidar até os 22, 23, né? Mas o Inter agora começou a ter esse time de aproveitamento. Não digo só o Inter, mas qualquer outro time, sim, entendeu? Mas, por exemplo, vai pegar o Palmeiras agora, vai pegar o próprio São Paulo, que é um time que aproveita bem. O Santos é um grande exemplo. Sim, daqui a pouco o Grêmio pode estar perdendo jogadores por causa disso. O próprio jogador, o Cezinho, que era do Inter, ele trocou o Inter pelo Botafogo porque sabia que ia jogar no Botafogo. Até, né? Assim, né? Se eu falar... Mas aí, olha só, você não vê um certo ciclo nos times que se repetem. O time está mal financeiramente, ele se obriga a usar os guris da base. Daqui a pouco vem uma geração boa, ele ganha alguma coisa, ganha uns títulos, engrena alguns anos bem financeiramente, contrata jogadores caros, faz times caros, se endivida, fica mal, perde, deve para todo mundo, fica mal financeiramente de novo. Vai ter que correr de novo para os guris da base. Aconteceu com o Inter a partir de 2006, ali, ganhou do Mundial, ganhou o que ganhou com os guris da base. Depois, quando começou a fazer times caros,
contratações estratosféricas, Forlan da vida e entre outros antes, não deu certo, entendeu? O Grêmio parece tá nesse caminho agora de encarecer time, sabe, medalhões e coisa que não vem dando muito certo nos últimos... O Grêmio renovou um monte de contrato aí, né? Desnecessário. Kahneman e Jeromel ganham muito e o Jeromel jogou menos que o Maicon esse ano. O Maicon também deve ganhar talvez até mais que os dois ali, 600, 700. Parece que é Jeromel, Kahneman e Jeromel e Maicon, né? É os mais caros do elenco. São os mais três. caros. Não, mas é que são caras que nem esses três eu não colocaria tanto. Talvez o Maicon é o que mais dá pra gente tocar nesse assunto, desses três. Mas são caras que ganharam, caras que dão experiência para quem tá vindo. Mas aí tu pensa assim, Robinho, Luiz Fernando, Everton, Tassiano, sabe? O Cortez não precisa mais ficar no final da temporada, agora pode deixar embora, sabe? É uns caras que não agregam mais tanto. Os três goleiros, então a gente nem fala, né? São três goleiros ali, sei lá, deve dar R$1 milhão o salário dos três por mês, sem nenhuma necessidade. Podia ter um deles e os outros ser da base. Pode ter um goleiro bom e dois reservas da base. Exato, a gente não tem nenhum bom hoje, né? O próprio Três Breno, caras, né? Que está na base, o Felipe Mediolaro, que foi lá para os Estados Unidos, se eu não me engano, é um cara que não foi aproveitado aqui, entendeu? Aí tu está gastando dinheiro do César, por exemplo, né? Era questão muito de, propriamente dentro do Grêmio, o Grêmio achava que ele era um goleiro baixo e com certo peso a mais, entendeu? Sim, ele tinha desde antes, né? Mas tem outros, né? E é muito de convocação pelo histórico dele antes na base, puramente atual, entendeu? Mas provavelmente tem aquele goleiro da Copa São Paulo, o Adriel, tem o Breno, que quando entrou, né, pelo menos para ser terceiro goleiro, acho que serviria. Pelo menos terceiro goleiro, né? Sim. Então, assim, é uma questão do clube mesmo, né? Se dar conta e fazer isso, né, Israel? Sim, e eu acho que nesse debate quanto ao goleiro é importante a gente comentar também que um goleiro precisa de ritmo de jogo, ele precisa de sequência. Pode ter como exemplo o Marcelo Lomba no Inter. Quando ele era reserva do Danilo Fernandes, ele entrava, às vezes ele jogava muito bem, às vezes jogava muito mal. A torcida não era fã dele. Mas no momento que o Danilo se machucou e o Lomba teve sequência, foi aí que ele mostrou ser um grande goleiro e caiu nas graças da torcida. Então é o que eu vejo com um goleiro da base do Grêmio também. Às vezes o goleiro tem chance, um jogo aqui, depois joga de novo alguns meses depois, entra sem ritmo de jogo, não faz uma atuação tão segura e depois é escanteado, nunca mais entra. Eu acho que, por exemplo, no Gauchão, agora, na próxima temporada, um goleiro da base, de preferência o Adriel, que eu acho muito bom goleiro, deveria ter uma sequência, no mínimo 5 jogos seguidos como titular. Aí sim tu pode ter uma boa referência do potencial dele. Sim. Então, o goleiro, pessoal, apesar de não correr, ele precisa de uma sequência também, cara, porque é muito difícil tu entrar ali, um jogo, tu sabe que só vai ter aquele jogo, tu não pode falhar, né? É muito mais difícil tu jogar sabendo que tu não pode falhar, até do que jogar leve, né? Tipo um centroavante. Precisa do assim, ritmo, né? Para jogo até reflexo, questão de posicionamento, entendimento de jogo, de onde se posicionar, tudo mais. Então precisa, como o Israel tá certo, precisa dar sequência e a convicção, né? Convicção até do treinador, da comissão técnica, da direção e tal. Da convicção do cara, não, nós vamos colocar o goleiro da base, ele vai ficar, ele vai jogar. Certo? A gente tem convicção, a gente vê ele desde lá, a gente tá 4, 5 anos aí com a gente na base, a gente conhece ele vai jogar e é o nosso titular. Só que daí, em vez disso, eles fazem umas contratações que ninguém entende, e ainda por cima renovam depois com os jogadores, aí a gente vai definhando a nossa base. Então, pessoal, quero agradecer a presença de todos aí, mais um debate legal que a gente teve. Eu sei que o tempo passa rápido, né? E desejar a vocês aí uma ótima noite e amanhã o bicho vai pegar, né? Vai ter gol do Luan, hein? Amanhã tem, hein? Vai falar, ó, papai tá aqui. Papai tá aqui. Amanhã, tá ao vivo. Você que tá nos assistindo aí amanhã, depois da rodada, tem mais um debate eletrizante, se Deus quiser, com resultados comemoração. Luanel. E aí quero agradecer. Não esquecendo que deixa o like pra gente aí, se inscreva no canal, dê aquela fortalecida, né, gurizada? Né? Tamo junto aí. Amanhã, então, depois que terminou o jogo aí, dá uns 10, 15 minutinhos ali, logo a gente vai estar no ar aí para aquela resenha especial, tá? Um abraço a todos
e até mais. Abraço. Abração, Valeu. até.